Olá! O que é o pecado original? Só podemos entender bem o que é pecado original se tivermos bem clara a noção de graça de Deus. Sem isso, a nossa reflexão sobre o pecado corre o risco de se perder em discussões inúteis. Perguntas que são exemplo de discussão inúteis. A fruta do pecado original é a maçã? O pecado original consiste na relação sexual entre Adão e Eva? Essas são perguntas inúteis, porque não mudam nada para o significado para nós. Vamos, portanto, partir do estado de graça em que Deus criou o homem e a mulher, para, a partir dela, refletir sobre o pecado original. O Criador constituiu o homem em sua amizade. E isso o que o relato do Gênesis nos revela. O estado original de criação do ser humano é o de amizade com Deus. Como toda amizade verdadeira, essa amizade original não pode ser imposta. Ela só pode existir se o ser humano a aceita livremente. Além disso, dado que o homem recebeu tudo de Deus, esta amizade original se reveste do significado da mais agradecida submissão. É nesse sentido que devemos entender a proibição divina de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. O homem morrerá, ou mais exatamente, perderá a amizade original se quiser se rebelar contra Deus, se quiser se tornar como Deus, conhecendo o que somente compete a ele conhecer. A ordem divina não é arbitrária, mostra que o homem pode viver somente na dependência do Criador. Infelizmente, o ser humano desobedeceu a Deus, porque deixou de ter confiança nele. Quis, instigado pela serpente, viver como Deus, mas sem relação com Deus que o criou. O primeiro pecado, o pecado original, além de ser fonte de tantos outros males, é ao mesmo tempo o exemplo, o paradigma de todo o pecado. O homem quer se afirmar contra Deus, por isso o desobedece, esquecendo-se do fato de que ele pode viver somente se abandona com confiança a Deus que o ama. O pecado original consiste numa espécie de soberba autoafirmação que o leva à desobediência, porque não aceita que a sua felicidade está unicamente relacionada com Deus. Deus proibiu de comer do fruto para manter o ser humano na ignorância, sob o seu domínio? É exatamente esse o argumento da serpente. De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É próprio da tentação do maligno pintar as portas do inferno de ouro. É próprio dele fazer o ser humano perder a confiança em Deus. A grandeza de ser como Deus, que o homem tanto ambicionava, no entanto, já tinha sido oferecida a ele. Tendo sido criado à imagem e semelhança divina, na graça de Deus, ser Deus era e é o seu destino. Mas como diz Máximo Confessor, o homem quis ser Deus sem Deus, não segundo Deus. Quis, por sua própria conta, usurpar, sem acolher como dom o ser Deus. Daqui deriva a fonte de tantos males para o homem. Isto será objeto de uma próxima reflexão. Receba de Deus, Criador do ser humano, a sua imagem e semelhança, a sua bênção. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.